Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre todos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de poder servi-lo e que possamos estar aqui de todo o nosso coração para bendizer, engrandecer e exaltar a sua presença. Bom é poder estar neste lugar, bom é poder louvar o teu nome, mas que o nosso coração também possa estar aberto a ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Falando da palavra, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34, onde Davi conclama ao povo a provar que o Senhor é bom. Salmo de número 34. Isso, ok? Diz assim o texto: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai, serei iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade, passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes tipar da terra a memória. Clamam o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Davi, num outro momento, num outro salmo, no 51, ele diz que sacrifícios agradáveis a Deus, exatamente isso, um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, desse o Senhor se alegra. Que Deus possa encontrar no culto que eu e você vamos oferecer nessa noite, um coração que se quebranta diante dele, que se rende diante dele, que procura servi-lo da melhor forma, com pureza, como diz aqui o texto, que foge da aparência do mal, e reconhece que o Senhor cuida de nós, ainda que a gente passe por tribulações, não estamos isentos, mas diz que o Senhor de todas o livra. E nós louvamos a Ele por isso, porque Ele está conosco, Ele é o bom pastor, que se faz presente para socorrer a cada uma das suas ovelhas. Então vamos orar. Feche seus olhos, curve sua cabeça. O Senhor é bom. É o que Davi estava escrevendo. Ainda que passemos por tribulações, por adversidades,
Ainda que o mundo esteja sujeito a tantas coisas, mas Ele faz questão de pontuar o justo, mesmo aqueles que se levantam contra Ele. Mas o Senhor, Ele abençoa. O Senhor tem prazer. O Senhor tem prazer de livrar, de guardar, de providenciar, porque Ele nos ama e Ele nos quer bem. E nós somos gratos a Ele por isso. E por isso queremos, com os nossos lábios e cânticos, adorar o seu santo nome e glorificar a sua presença, nesse momento onde nós temos essa rica oportunidade. Obrigado a Deus por essas portas que se abrem. Obrigado a Deus por esse lugar que nos acolhe, esse lugar consagrado para adorar, bendizer e engrandecer o teu nome. Honre a fé de cada um desses irmãos que aqui se encontram. Honre a fé vinda de cada um deles. E que todos, ó Deus, possam estar aqui com o coração quebrantado diante do Senhor, expressando a sua gratidão através do louvor, mas também submisso à tua palavra, a ministração, da pregação, acolhendo aquilo que o Senhor tem, e que seja para fortalecimento, que seja para edificação, que seja para nos aproximar da tua vontade, porque esse, ó Deus, é o nosso alvo, agradar a ti. Importa que possamos agradar o Senhor, e assim louvar a ti muito mais do que com cânticos, que é apropriado. O salmista diz, para louvar. Os cânticos, a tua palavra diz para salmodiar, para cantar louvores. Mas esse louvor, ele se torna real e verdadeiro à medida em que nós procuramos andar de acordo com a tua vontade, porque aí as nossas práticas, a nossa vida, o nosso dia a dia também é uma manifestação de louvor. E por isso, quando chegamos aqui, se assim temos um coração, esse louvor, ele é perfeito, ele sobe como um aroma agradável diante do Senhor. E que assim seja, ó Deus, que assim seja nessa noite. E para tudo isso, até para te servir e te louvar e cultuar o seu santo nome, nós dependemos de ti. E que o Senhor seja conosco, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar a sua presença. Cante ao Senhor, bendiga o teu santo nome. Davi disse: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em meus lábios. Cante, exalte a sua presença e engrandeça o seu nome, que é santo e digno de toda honra, digno de toda glória. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio do estar. Eu te busco, toda hora espero por ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Diga ao Senhor: Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
manifeste o seu desejo. O desejo de estar com Ele, de ouvi-lo e viver de acordo com a sua vontade. Aleluia. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, Senhor, te quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais, te quero mais. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele, a glória, né? Que essas palmas, né, seja realmente uma expressão de um desejo de ter a Deus, né? E a palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, né? Então que essa palma seja a tradução de um desejo, de um querer de ter comunhão e de estar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito e exaltado seja a tua presença. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo a sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo o povo eleito assumindo seu lugar, sua fé compartilhar. Eu
pode erguer as suas mãos, como quem busca e quer viver com o Senhor e dizer: Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. aleluia. Glorificado seja a tua presença, Senhor. Santo, santo é o teu nome, bendito, adorado, glorificado. Aleluia, aleluia. Oh, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de louvar a Ti. Meu Deus, aqui estamos, como quem reconhece o Seu senhorio, a Sua soberania, e todas as coisas que fazemos, ó Deus, e buscamos, deve ser com o propósito de engrandecer o Teu nome, porque a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Santo, santo és Tu. Porque dele, por ele, para ele são todas as. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A quem que nós devemos adorar e glorificar? Porque dele, por ele, Aleluia. para ele são todas as coisas. Mais uma vez, reafirme isso com seus lábios, declare. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, Deus bendito, poderoso é o Teu santo nome, ó Pai, aleluia. A ele Glória, a Ele a glória, a Ele a glória, eu sempre, amém. com profundas riquezas, O saber e o conhecer. de Deus. Não há como medir, igreja. São insondáveis. Não há como saber o tamanho, a profundidade do seu conhecimento, da sua sabedoria. Aleluia. Oh. Com Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seu juízo de seus caminhos. Igreja, glorifique o nome do Senhor e dê a Ele a glória que é devida. a ele a Glória, a Ele a glória, a
sempre. Amém. Oh Espírito Santo, louvado seja o teu nome, Deus. Vamos lá, igreja, vamos declarar a Ele glória. Glória. Toda glória a Ti, Senhor. Pra sempre. Aleluia! Oh! Oh! Glória! 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 Oh! Aleluia! Bendito, poderoso! Engrandecido o Teu nome, ó Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, irmão Lucas, faça a oração de gratidão a Deus pelo louvor. Oh Deus, a glória é toda sua. A glória é toda sua. Aleluia. Obrigado, ó Deus, por este momento. Te agradecemos, ó Deus. Mais uma vez eu digo, que privilégio é te adorar, Senhor. Fala conosco. O Senhor já tem falado conosco através dos louvores que entoamos a Ti. Agora prepara o nosso coração para receber a Tua palavra. Oh Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que tens feito, por ter guardado a Tua igreja, por nos ter guardado em meio a todo esse caos. Obrigado, Senhor. Bom estarmos juntos. Receba esse louvor como um cheiro suave em Tuas narinas e venha nos abençoar. E receba a glória para Ti e faça o Seu reino avançar. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um aceno para o seu irmão antes de você se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Em breve, quando nós pudermos tirar, né, as máscaras, a gente vai aos poucos aumentando, né, os números de cântico, né, para a gente adorar e glorificar. Porque nós pensamos em você que está aí com a máscara, né, o quanto é difícil, você às vezes tem que ficar ali buscando. Mas nós louvamos a Deus porque temos tido a oportunidade, né, de servi-lo, de estar neste lugar. E falar sobre servir, né? Eu quero aqui também anunciar o retorno das reuniões, que são importantes, tanto para o fortalecimento, também para a comunhão dos irmãos, mesmo nesse período onde algumas atribuições, né, dos obreiros, dos introdutores, estão assim resumidas, por enquanto ainda estamos só utilizando o gasofilácio, né, e não estamos ainda passando as salvas, mas até mesmo para que se reúnam e orem juntos, ouçam uma palavra junto, e nós estamos retornando com a reunião dos introdutores, a partir do próximo domingo, às 17 horas, e assim, todo último domingo, tem essa reunião, tá bom? Então, às 17 horas, próximo domingo, reunião com os introdutores. Você que tem participado do apoio, eu também incentivo você a participar, mesmo que, né, algumas atribuições são apenas designadas, principalmente no aspecto da Santa Ceia, aqueles que já estão como introdutores, mas vocês que somaram ao longo dessa trajetória, principalmente nesse período que teve a pandemia, quando nós retornamos assim de forma bem cautelosa, apenas reunindo para a Santa Ceia, surgiu esse grupo de irmãos que tem sido de grande importância. Então, uma coisa não vai anular a outra, continue fazendo parte do apoio, assessorando, ajudando, e também, tendo a oportunidade, estejam nessa reunião, tá bom? Então, no próximo
domingo às 17 horas. E uma outra reunião, é uma conversa que eu quero ter com aqueles que desejarem. Eu faço votos, embora lembrando aqui sempre a fala do saudoso Bispo Roberto, né? Ele dizia que a igreja não era para ter um departamento de evangelismo, porque o dever de evangelizar são de todos. Todos nós fomos conclamados, né, a seguir aquilo que Marcos registrou, mas é a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, do ID. Então nós queremos ter uma conversa, iniciar um processo também de oração e pensando em algumas estratégias de evangelismo. Então, bom é poder ter esse espaço para a gente se reunir, para a gente louvar e adorar o nome do Senhor, mas é preciso que a igreja agora dê continuidade ao trabalho. Vamos para o campo, né? Em busca das almas, evangelizar. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Ainda não estamos definindo nada, mas é também um primeiro momento para a gente dialogar um pouco sobre essa questão de evangelismo. Próximo dia 28, quinta-feira agora, tá bom? 19 horas, próxima quinta-feira, dia 28. Ok. Vamos servir a Deus também com as nossas finanças, entregando a Ele aquilo que lhe é devido, mantendo a nossa fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Se você tem o seu envelope preenchido, se você trouxe de casa, né, e desejar trazer aqui à frente, você pode fazer isso, depois nós estaremos orando, e você, depois de colocar no gasofilácio. Temos tido a alegria de servir ao Senhor. Deus tem nos honrado, nos abençoado, através da sua generosidade, também da sua fidelidade. E tudo isso deve ser feito sempre com alegria, sem peso, sem constrangimento, sem qualquer tipo de obrigação, né? E outra motivação, não, eu vou ver, porque à medida com que o Senhor pode multiplicar, não, sirva o Senhor expressando a sua gratidão por aquilo que você já tem recebido, né? Lógico que nós apresentamos, a palavra do Senhor, ela nos orienta a colocar diante dele as nossas necessidades, vamos sempre fazer isso, porque nós necessitamos, nós precisamos, nós dependemos sim do Senhor, mas jamais com aquela questão de troca, de barganha, né? Então sirva ao Senhor com paz, com alegria. Vamos orar, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de aqui estar na sua casa, na sua presença. Temos louvado a Ti com os cânticos, bendizendo, cantando, glorificando, mas também como um comprometimento, como uma filiação de uma membresia, porque somos membro dessa igreja local, por também se identificar com ela, onde aqui também somos alimentados pela Tua palavra. Então é neste lugar que nós também servimos com as nossas finanças. Às vezes cantamos, né? Eu entrego todo o meu ser a Ti. Então, essa fala, ela tem que estar englobada em todos os sentidos, no nosso tempo, na nossa devoção, fugindo da aparência do mal, procurando viver uma vida piedosa e também de acordo com aquilo que o Senhor tem nos abençoado. E nós cremos que o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, o nosso sustento vem do Senhor. E assim temos alegria por fazer parte dessa comunidade. E também a Tua palavra fala sobre a generosidade. Dá e dar-se-vos-á. E, ó Deus, que esse sempre seja o Espírito, a alegria. Pai, nós temos tido alguns sonhos, projetos, algumas coisas que precisamos fazer e também adquirir. Mas primeiro submetemos a Ti e oramos. E quando eu falo acerca da igreja local, de metas, de propósito, e submetemos isso a Ti, Senhor, para que o Senhor nos direcione, assim como o Senhor tem abençoado, ó Pai, ao longo de todo esse período. E assim também a nossa vida, no dia a dia, para que não gastemos naquilo que não é pão, temos sabedoria. Ó Deus, cabe também a nós, quanto igreja, interceder, principalmente num momento tão difícil, um momento econômico, ó Pai, complexo, muitas pessoas desempregadas, Senhor Deus, o alto custo dos alimentos,
a necessidade de muitas pessoas de terem uma assistência, uma ajuda. Ó Deus, nós clamamos a Ti para que, ó Pai, mude essa situação, para que o trabalhador tenha pelo menos o direito de trabalhar e de ganhar o seu sustento, de levar para a sua casa, para a sua mesa, o pão, para ali se alimentar com a sua família. Tenha misericórdia. Nós oramos pelos empresários, sim, oramos pelas autoridades, os governantes. Senhor Deus, para que tenham sabedoria, para que, ó Deus, tenham temor, porque o que nos entristece é ver, ó Pai, a corrupção, é ver, ó Pai, o mau uso de dinheiro que é público, ó Deus, fruto do imposto, ó Pai, de cada um, e mal administrado, e pessoas perecendo, pessoas passando necessidade, pessoas não sendo assistidas no que depende na hora de tratar a sua saúde. Senhor, tenha misericórdia. Então nós submetemos também, nós lançamos diante de Ti as nossas necessidades, porque sabemos que o Senhor cuida de nós. Então, ó Pai, assim nós oramos, neste momento, onde entregamos dízimo e ofertas, e agradecidos por tudo, Te louvamos. Amém e amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Léo, bom te ver. Graciele, como está? Tudo bem? Manda um abraço para ela, estou com saudade. Né? Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra. Eu convido a você, durante essa semana, hoje pela manhã, como dentro do mesmo assunto que estava sendo tratado, né, pelo menos um aspecto, daquilo que Pedro fala na sua segunda carta. Hoje eu teve uma exposição do livro de Judas. É uma pequena carta que não é a menor, né, de todas não. Segundo João, terceiro João, até Filemão, acho que ainda é menor do que a carta de Judas. Mas hoje pela manhã o irmão Lucas esteve expondo, e até mesmo como quem ali encarnando o sentimento de Judas diante da heresia, diante das ameaças do falso mestre, e como, né, o tema principal da carta, batalhando pela fé. Então, eu tenho pedido a você que é membro da igreja, eu sei que hoje, ainda depois dessa volta, tem um bom público que vem de manhã e o outro que vem à noite. Então, nem todos estiveram aqui hoje pela manhã. Se você não esteve pela manhã, então, assista a gravação durante a semana, para que você possa estar também atento, dentro daquilo que nós temos falado na escola dominical. Nós não estamos tendo divisões de classe como fazíamos anterior à pandemia, porém, nós estamos estudando a palavra de Deus. O perfil do culto pela manhã é de estudo, para que a gente seja alicerçado, fortalecido, tenhamos conhecimento. Erramos às vezes por não conhecer a Escritura, então é importante ter esse conhecimento. Eu tenho orientado aos irmãos que ouçam a série, né, de mensagem, para que você possa ter uma noção do que tem sido pregado e alertado quanto igreja local. Bom? E agora nós vamos ouvir novamente a palavra de Deus. O diácono José Ronaldo vai estar nos edificando, nos abençoando dentro daquilo que Deus colocou no seu coração para partilhar conosco nessa noite. A paz do Senhor Jesus para toda a igreja. Quantos têm motivo para louvar o Senhor nesta noite? Antes de eu estar lendo o texto e meditando na palavra, eu sei que nem todos sabem, mas o culto para mim hoje é um culto de ação de graça, de gratidão a Deus, pela vida do meu irmão, que hoje está fazendo uma semana que ele sofreu um acidente no Arco Metropolitano na semana passada, e aquilo que era para ser uma morte, o Senhor transformou em vida. Né? Então, meu irmão, realmente ele passou por um processo de cirurgia no fêmur, mas para a honra e glória do nome do Senhor, já está se recuperando, está em casa. É um processo, né, que realmente ele está tendo que passar, mas Deus, ele tem cuidado de cada um de nós. Então foi assim um milagre. Quem vê as fotos, né, pastor, o que aconteceu, a maneira que foi o acidente, como tudo aconteceu, não há outra coisa a dizer a não ser a mão de Deus. Deus verdadeiramente agiu naquele domingo
e assim deu ao meu irmão uma nova oportunidade de nascer de novo. E eu transformo esse culto em um culto de gratidão a Deus, porque Deus ele tem cuidado de cada um de nós, Deus ele tem cuidado da nossa família, e nós devemos agradecer a cada dia pelos milagres que Deus tem reservado a cada um de nós. Então eu louvo a Deus e já agradeço a Deus por esse livramento que o Senhor tem concedido lá na minha família, na vida do meu irmão mais novo. Mora até lá na rua do Hélito. O Hélito conhece ele. Mas glória a Deus por isso. Enfim, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus para meditarmos na palavra nesta noite e receber do Senhor aquilo que Deus tem para nós. Verdadeiramente, Deus já se faz presente aqui neste lugar. Em meus louvores, já sentimos a presença de Deus, mas agora queremos meditar na palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo 22. Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, a partir do versículo 22, cujo tema é a porta estreita. Lucas 13, a partir do versículo 22, todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? E ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afaste-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiro há que serão os primeiros, e os primeiros há que serão derradeiros. Até aí. Querido e amado Deus, graças te damos, Senhor, nesta noite, por tudo aquilo que o Senhor já tem feito, pela tua visitação, desde o momento em que chegamos na tua casa, Senhor, sentimos a tua presença, louvamos o teu nome, Senhor, com cânticos, com adorações, motivos temos de sobra para adorar o teu nome, Senhor. Deus, mas agora estamos diante da tua poderosa palavra, que é o alimento para a nossa alma, que nos sustenta, que nos mantém de pé, que direciona a nossa vida a continuarmos na nossa carreira cristã. Portanto, Pai, ajuda-me, Senhor, nesta noite, na responsabilidade de ministrar a tua palavra, que de mim mesmo, Senhor, não tem nada para oferecer, mas bem sei eu que o Senhor tudo podes aqui nesta noite. Que o teu Santo Espírito venha falar através da minha vida, e tudo o que falar aqui neste lugar, que sair da minha boca, seja somente para louvor e engrandecimento do teu santo nome. Que o Senhor cresça, que eu diminua aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. O tema desta mensagem é a porta ainda
está aberta. Ao ler a mensagem numa camisa, né, que estava dizendo salvo pela graça, mas não foi de graça, e me fez pensar acerca dessa passagem, que é uma passagem que fala de salvação, que fala do reino de Deus, que fala da oportunidade de um dia podermos entrar no céu, na glória, no lugar onde o Senhor tem reservado para aqueles que verdadeiramente o servem, para aqueles que verdadeiramente vivem uma vida que glorifique e exalte o nome do Senhor. E isso me faz pensar que somente o fato de levantarmos as nossas mãos e dizer, Senhor, eu te aceito, será que isso é suficiente para eu entrar no reino dos céus, para eu receber a coroa da vida, para que eu possa receber a recompensa que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, que o servem verdadeiramente? E aí eu fico a pensar que, embora a palavra de Deus lá em Romanos 10, 9 vai dizer que se com tua boca confessares e que o teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, serão salvos. Eu fico pensando, será que é somente isso, somente crer, somente confessar? E pensando acerca desta mensagem, nós podemos entender que até certo ponto sim, que podemos ver a mensagem da cruz, do ladrão da cruz, que teve aquela oportunidade naquele momento, e ele recebeu a salvação sim, porque ele reconheceu, porque ele creu, porque ele confessou, porque ele pediu perdão dos seus pecados. Mas e a nós que temos a oportunidade de ter uma vida, uma carreira cristã, uma vida de dia a dia diante da palavra de Deus? E quando eu sou levado a esse texto, a palavra de Deus vai dizer que certo homem, alguém chega até Jesus e ele faz uma pergunta: Senhor, serão poucos os salvos? E Jesus, nessa parábola, ele começa a falar acerca de uma porta, acerca de um esforço, acerca de uma porta estreita, mas uma porta que nos levará ao caminho ao reino dos céus. Há uma porta que Jesus é essa porta, que Jesus, ele é a porta da salvação. É através de Jesus que receberemos a oportunidade de entrar no céu pelas portas. E esse homem, ele indaga Jesus, e Jesus disse, lá no versículo 24, esforça-te para entrarem pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar por ela, mas não poderão entrar por essa porta. Muitos vão desejar até entrar, mas não poderão entrar. Então, entenda que a graça da salvação, ela vem ao nosso encontro nesta noite. A graça da salvação, ela vem sobre cada um de nós. Mas é bem verdade que nós também precisamos corresponder a essa graça, que não foi de graça, onde Jesus pagou um preço para que eu e você tivéssemos acesso a um céu de glória, para que assim possamos ser salvos, para que assim possamos provar do reino dos céus, daquilo que Deus tem preparado para mim e para a tua vida, para a vida daqueles que aceitam o convite, que recebem o chamado que o Senhor nos faz nesta noite. E Jesus, ele diz nesta passagem que a graça da salvação, ela tinha um alvo, que era o povo de Israel, mas eles o rejeitou. O povo escolhido, ele veio para aqueles que eram seus, mas eles os rejeitaram. Eles não corresponderam à graça que lhes foi oferecida. Eles rejeitaram a graça do alto. Aquilo que Jesus pagou na cruz do Calvário pela vida de cada um de nós, eles rejeitaram. Mas nós vamos meditar neste texto nessa noite, e nós vamos aprender que o fato
de ser crente, sem uma vida de devoção a Deus, corremos o risco de estarmos do lado de fora, mesmo estando dentro da igreja. Que o fato de estarmos aqui na igreja, se não vivermos uma vida de devoção, uma vida de adoração, uma vida onde vivemos dentro da palavra, dos ensinamentos do Senhor Jesus, nós corremos o risco de estarmos dentro da igreja, mas fora da porta, do lado de fora. E essa parábola vai dizer que haverá um momento, irmãos, onde o Senhor da casa, onde o Deus Todo-Poderoso, Ele vai se levantar, e Ele vai fechar a porta, e aqueles que estão para o lado de fora não poderão mais entrar. E a mensagem que eu trago para você nesta noite, para nós quanto igreja, que precisamos estar do lado certo, precisamos estar do lado de Jesus, precisamos estar do lado de dentro, porque quando o Senhor se levantar, se estivermos do lado de fora, perderemos a oportunidade da nossa vida. E muitos vão dizer: Senhor, eu fazia a tua obra, Senhor, eu pregava a tua palavra, Senhor, eu ajudava na cesta básica, eu era dizimista. Mas nada disso é suficiente se não tivermos uma vida de intimidade, uma vida de devoção, uma vida de fidelidade à palavra de Deus. É isso que é estar do lado de dentro da porta. É quando nós vivemos a palavra, quando nós vivemos os preceitos do Senhor. E esse homem, eu imagino que ele, observando a Jesus nos seus ensinamentos, arrancava a multidão de pessoas que andavam atrás de Jesus, mas quando Jesus chamava o povo para um arrependimento, para um compromisso maior com o reino de Deus, muitos eram aqueles que abandonavam a Jesus. Porque o interesse daquelas pessoas não era por o que Jesus era, mas sim por aquilo que ele poderia oferecer. E a pergunta para você que entrou aqui nesta noite, você que tem frequentado a esta igreja até anos ou há dias, qual é o motivo que te traz aqui nesta noite? O que faz você vir aqui nesta noite, neste lugar? Qual é a motivação do teu coração? Qual é a intenção do teu coração? Você vem aqui neste lugar porque verdadeiramente você ama Jesus, você quer ter uma vida de intimidade, você quer ter uma vida de relacionamento profundo com Cristo, ou você vem neste lugar somente por aquilo que Ele pode te oferecer, somente por aquilo que Ele pode fazer pela tua vida. E eu imagino que aquele homem observava aquela multidão, e que quando Jesus apertava o parafuso, quando Jesus colocava o dedo na ferida, eles abandonavam a Jesus, porque queriam buscar a Jesus somente pelos seus interesses, por aquilo que Jesus poderia fazer, mas não queriam ter uma vida de compromisso a Deus. E a pergunta é: com que motivação você entra aqui nesta igreja nesta noite? Quais são os motivos que te traz aqui? Quando você saiu da tua casa, qual foi o seu pensamento? Qual foi a palavra que veio ao teu lábio? Qual foi o desejo que veio no teu coração? Muitas das vezes nós temos o hábito de dizer: eu vou para a casa do Senhor porque eu vou buscar a minha bênção. Porque o Senhor vai me abençoar. Sim, o nosso Deus nos abençoa. Mas a nossa motivação de estar neste lugar não é de receber do Senhor. A motivação daqueles que querem morar no céu, no Senhor, com o Senhor na glória, a motivação deles chegar neste lugar é para oferecer, é para adorar, porque na realidade a maior bênção que nós podemos receber já foi paga naquele dia na cruz do Calvário, quando Jesus derramou o teu sangue pela minha vida e pela tua vida, para que possamos ter salvação, para que a graça fosse
e nós pudéssemos ser alcançados pela graça. E nos dias de hoje, irmãos, temos pensado em tantas coisas, pensando no nosso futuro, como é que vai ser a nossa vida, quanto na realidade a palavra salvação, ela não tem mais feito parte da nossa vida. Precisamos pensar mais nas coisas do alto, naquilo que Deus tem preparado para nós. Sabe por quê? Porque não sabemos o que vai acontecer conosco quando saímos aqui desta igreja. Não sabemos se todos os sonhos que nós buscamos para a nossa vida alcançaremos. Mas nós temos que ter uma certeza no nosso coração: eu amo a Deus por aquilo que Ele é, e se eu morrer hoje, e se o Senhor me chamar hoje, eu tenho certeza para onde eu vou, porque eu estou do lado de dentro, eu não estou do lado de fora, eu estou perto de Jesus. E muitas daquelas pessoas, quando era indagada a viver uma vida de arrependimento, a ter uma vida transformada, a ter uma vida de renúncia, a ter uma vida de santidade, eles abandonavam a Jesus. Aí o ensinamento de Jesus já não valia mais nada, porque as pessoas, infelizmente, não queriam ter uma mudança de vida, buscavam Jesus pelos seus próprios interesses. Estava nas sinagogas, na igreja, buscava Jesus por aquilo que Jesus podia dar. Precisamos entender que a maior bênção que podemos receber na nossa vida é a salvação na nossa vida, da nossa alma. O tempo aqui nesta terra é muito curto. A palavra de Deus diz que a nossa vida é como uma neblina que vem pela manhã e logo se dissipa. Quantas pessoas estiveram sentadas conosco aí nesses bancos, e hoje já não estão mais aqui. E às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas, buscando tantas coisas nesse mundo, e nos esquecemos de buscar aquilo que é as coisas que é do alto, que é do reino. Buscar a salvação da nossa família. É isso que nós precisamos buscar. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo aqui, que muitos vão querer e não vão conseguir, não poderão entrar. Não poderão entrar porque não estão qualificados. Não poderão entrar porque não estão vivendo segundo o que a palavra de Deus, porque rejeita a graça do Senhor que vem sobre nós. A graça da salvação nos é oferecida todos os dias e às vezes nós rejeitamos. E certamente quando o Senhor da casa se levantar, quando chegar aquele grande dia em que a igreja do Senhor Jesus aguarda, em que o povo que serve verdadeiramente ao Senhor Jesus espera ansiosamente. Sabe por quê? Porque as promessas da palavra de Deus são lindas. As promessas do Senhor Jesus são maravilhosas para aqueles que olham para o reino. A palavra de Deus vai dizer que lá naquele reino não haverá mais dor, lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento, lá será somente alegria, viveremos para todo sempre com o nosso Senhor Jesus. E é isso que precisa motivar o nosso coração, é isso que precisa encher a nossa alma. Mas para vivermos uma vida que agrada ao Senhor, precisamos viver uma vida de arrependimento, uma vida que glorifique a Deus. E qual é o motivo que te traz aqui nesta noite? O que você busca aqui nesta noite? Você veio buscar algo do Senhor, você veio oferecer? Qual é a tua motivação aqui nesta noite? Em que direção você está andando? Aonde você quer chegar? Em que caminho você está buscando? Essa parábola ela vai nos mostrar
o que nós devemos fazer, da maneira que nós devemos agir, segundo a orientação da palavra de Deus. O que fazer para entrar no reino dos céus? O primeiro ponto que eu vejo aqui nesta passagem, que ao ser indagado por esse homem, Jesus responde: esforça-te por entrar pela porta estreita. Não é simplesmente fácil ser crente. Não é fácil renunciar às coisas desse mundo. Não é fácil se abster do pecado. Não é fácil viver uma vida de piedade. Não é fácil andar a segunda milha. Não é fácil oferecer a outra face. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar, através dessa palavra, que tem que haver um esforço, uma dedicação, para alcançarmos o reino da glória. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Apertado é o caminho, mas vale a pena no final, porque no final você cantará o hino da vitória. No final o nome do Senhor será glorificado através da tua vida. No final você vai ter a alegria de estar ao lado do Senhor Jesus. Então, para entrar no reino de Deus é preciso haver um esforço, porque Jesus, ele é a única porta de entrada para o reino dos céus. Não há outra porta capaz de nos levar à salvação, a não ser Jesus. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele é a porta, Ele é o caminho. E muitos procuram a salvação em tantos outros lugares, mas a verdadeira salvação só há em Cristo Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? A salvação, ela é gratuita. O Senhor nos oferece nesta noite através da tua graça. Ele pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Ele nos oferece nesta noite essa graça, essa oportunidade, para que assim possamos morar com Ele para todo sempre na glória. Mas infelizmente muitos de nós temos rejeitado essa graça. O preço que foi pago, que não foi de graça, teve um preço que foi pago. Jesus, ele sofreu. Jesus, ele foi escarnecido. Jesus, ele pagou toda sorte de maldade para que eu e você tivesse a oportunidade de um dia morar com Ele na glória. E o que nós temos feito com essa graça que tem sido nos oferecido? Será que nós temos rejeitado? Ou temos vivido uma vida que glorifique ao Senhor? Então, o primeiro ponto é que tem que ter esforço. O segundo ponto, lá no versículo 24, vai dizer assim: ó, muitos procurarão entrar por ela, mas não poderão. Então, eu aprendo aqui que viver uma vida de religiosidade, sem um relacionamento íntimo e profundo com Deus, é querer entrar no local onde você não tem credencial para estar lá. Então eu digo para você, o fato de estar aqui na igreja, se você não tem uma vida de intimidade, se você não tem uma vida de relacionamento profundo com Deus, se você não busca aquelas coisas que é do alto, se o teu alvo não é o céu, se você não busca as coisas que é de Deus, infelizmente não está tendo um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo com Deus. E você corre o risco de estar aqui todos os domingos, todas as terças-feiras, e estar do lado de fora. Quando a porta se fechar, corremos o risco de serem reprovados, de estarmos no lugar errado, de estarmos fazendo aquilo que não glorifica a Deus. Precisamos pensar nisto nesta noite, porque quando nós estamos no lado certo, do lado de dentro, nós procuramos ter uma vida de santidade,
uma vida de vestes limpas, uma vida com coração puro, uma vida com as mãos limpas, uma vida que glorifica e exalta o nome do Senhor. Jesus, ele nos dá a oportunidade nesta noite de entrar pelas portas que ainda estão abertas. As portas ainda não se fechou. O Senhor da casa ainda não se levantou. A oportunidade ainda é nos dada. Aquele homem perguntou: poucos serão os que são salvos. E Jesus, ele vai dizendo isso, que esforça-te por entrar pela porta. Esforça-te em viver uma vida que agrada a Deus. Esforça-te em viver os mandamentos do Senhor. Esforça-te em negar o pecado. Esforça-te em viver uma vida que glorifique a Deus, o Pai que está nos céus. O terceiro ponto que eu vejo aqui nesta mensagem, lá no versículo 25, que diz assim, versículo 25, quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês que ficarão do lado de fora, batendo e pedindo, Senhor, abre-nos a porta. Quando eu medito nesse versículo, eu aprendo a seguinte questão, que toda oportunidade, ela tem um tempo determinado. O Senhor Jesus está dizendo que há um tempo, que há uma oportunidade. O Senhor Jesus está dizendo aqui, para aqueles que estão do lado de fora, ainda dá tempo, ainda tem uma oportunidade, ainda é o tempo oportuno na tua vida. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite, talvez você tenha sido membro desta igreja, mas ao meditar nessa palavra, você pode pensar, se eu estou no lugar errado, eu estou para o lado de fora, eu preciso mudar de lado. Eu quero dizer para você nesta noite, com toda a autoridade da palavra de Deus, a oportunidade está aberta nesta noite. Você tem a chance de mudar de lado. E Jesus, ele estava dizendo, ainda há uma oportunidade. A porta ainda não se fechou, o Senhor da casa ainda não se levantou, mas Ele vai se levantar, e muitos serão aqueles que serão pegos de surpresas, porque estão na casa do Senhor brincando de ser crente, brincando de ser servos e enganando a si mesmo. Não é enganando o pastor, não é enganando o irmão, não, enganando a si mesmo. Porque naquele grande dia, aqueles que ficarem do lado de fora, haverá também uma recompensa que não será legal. Uma recompensa muito cara. A oportunidade nos é oferecida nesta noite através da graça da salvação. O Senhor nos oferece uma oportunidade de vivermos na Tua presença e provar de tudo aquilo que Ele tem para nós. E o que você tem feito com esta oportunidade? Aonde você está nesta noite? Então eu aprendo que toda oportunidade ela tem um tempo determinado, vai chegar um momento que a palavra de Deus diz que naquele grande dia, o Senhor Jesus virá nas nuvens para buscar a tua igreja, aqueles que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro, aqueles que permaneceram fiéis até o fim, aqueles que guardaram a palavra de Jesus até o fim, aqueles que não erraram o caminho, aqueles que foram fiéis. A oportunidade está aberta nesta noite. É preciso permanecer do lado de dentro para não sermos surpreendidos quando a porta for fechada. Não podemos ficar em cima do muro, não podemos achar que depois eu mudo,
Ah, depois eu volto. Ah, depois eu me arrependo. Ah, depois eu perdoo. Ah, depois eu deixo o pecado, porque depois pode ser tarde demais. Talvez quando você pensar, a oportunidade já foi passada. A porta já pode ter sido fechada. E depois não haverá mais oportunidade. Não adianta. A parábola vai dizer que as pessoas vão bater na porta. As pessoas vão dizer: ah, eu fiz a tua obra. Ah, eu ensinava na tua rua. Eu dava a cesta básica, eu era dizimista. Pergunta o pastor Alain. Pede lá o pastor relatório para ver se eu não era fiel nos dízimos. Mas se não estivermos do lado certo e fazendo a coisa certa, da maneira certa, corremos o risco de ficar pelo lado de fora. Corremos o risco de pregar a palavras a muitos, como diz a palavra, e sermos desqualificados, e sermos reprovados. Então há uma oportunidade nesta noite para esta igreja, porque a porta ainda não se fechou, porque o Senhor da casa ainda não se levantou, porque a última palavra ainda não foi lançada. A graça da salvação ainda tem sido distribuída nesta noite. E aqueles que querem receber a graça da salvação, a oportunidade está aqui nesta noite. A oportunidade de dizer: Senhor, eu não quero mais ficar da mesma forma que eu tenho vivido, enganando a mim mesmo, vivendo uma vida medíocre, uma vida que não glorifica o teu nome, uma vida que verdadeiramente me faz entender que o fato de estar aqui, mas na realidade eu estou para o lado de fora. Que na realidade, se o Senhor voltar hoje, eu corro o risco de não estar do lado de dentro. E quantas oportunidades o Senhor tem nos dado. Quanta oportunidade o Senhor tem te dado ao longo da tua vida, para vivermos uma vida que glorifique o nome do Senhor. Então, meu irmão, eu digo para você nesta noite, diante dessa palavra, não deixe para depois, porque pode ser tarde demais. Você pode perder a oportunidade. A porta pode ser fechada. Quando eu estava hoje dando uma meditada nessa palavra, aqueles que têm o costume de andar de trem, que pega muito trem, né, se locomover, certamente já teve a oportunidade de ver muito isso. Aquelas pessoas que o maquinista já está lá para dar a partida no trem, ele fica sentado lá, ele fica esperando até o último momento, achando que vai dar tempo, e de repente a porta se fecha, e ele perde aquela oportunidade. Então é isso que acontece conosco. Às vezes nós estamos distraídos na casa do Senhor. Às vezes nós não estamos percebendo a maneira com que estamos vivendo. Às vezes nós estamos vivendo uma vida de qualquer maneira, uma vida que não agrada o Senhor, mas estamos distraídos. E corremos o risco da porta fechar. E depois não poderemos dizer: ah, Senhor, não tive oportunidade, porque tivemos sim. O Senhor, Ele tem falado com cada um de nós e tem nos dado a oportunidade. A graça nos é oferecida todo dia, mas de que maneira nós temos correspondido a esta graça? De que maneira nós temos vivido? Que igreja temos sido? De que maneira temos vivido a nossa vida cristã? Temos pensado nos nossos planos aqui nesta terra, nos nossos objetivos aqui nessa terra, os projetos que queremos alcançar, a nossa casa que queremos construir, o carro que queremos alcançar. Estamos distraídos quanto aos assuntos que é do céu. Sabe o que acontece? Correremos o risco de ficar nesta terra com os nossos carros, com as nossas casas, com os nossos desejos, e perder a oportunidade de morar com o Senhor na glória. Precisamos entender que essa porta vai fechar.
A salvação que nos é oferecida é de graça, sim. Mas se nós não correspondermos a essa salvação, se nós rejeitarmos a essa salvação, quanto muitos têm rejeitado, poderemos pagar um preço muito alto. O quarto ponto que eu vejo nesta mensagem é que quando fechar a porta, e muitos vão dizer: ah, Senhor, abra-nos a porta, nos dá uma oportunidade. O Senhor Jesus dizia assim: ó, não sei de onde sois, eu não vos conheço, eu não sei quem são vocês. Sabe o que acontece conosco? Nós corremos o risco de vivemos uma vida dentro da igreja e não ser conhecido pelo Senhor. Ser crente sem praticar a palavra não é o suficiente. Estar aqui, neste lugar, ouvir, receber a palavra, receber o ensinamento, mas se nós não praticarmos, se nós não vivermos a palavra de Deus, corremos um sério risco de estar do lado de fora. A palavra de Deus em João 14, 21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E aquele que é amado por Deus, ele jamais é rejeitado. Ele jamais é deixado para trás. Mas sabe o que a palavra de Deus vai dizer? Que aquele que guarda o quê? Que ele guarda o quê? Os meus mandamentos. Ele é o que me ama. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Aquele que ama a Jesus, ele guarda os seus mandamentos. Então eu aprendo que a nossa disposição em obedecer a palavra é que vai revelar o quanto nós amamos a Jesus. Sabe por quê? É muito lindo cantar: Senhor, eu te amo, Tu és maravilhoso, Senhor, é tudo na minha vida. Falamos da boca para fora muitas das vezes, mas aquele que ama, ele revela o seu amor através das atitudes, através das suas ações, através da sua vida de relacionamento com Deus. Como é que amamos a Deus, que desejamos estar com Ele na glória, se nós não nos relacionamos com Ele, se nós não priorizamos Ele, se nós não santificamos a nossa vida? Que amor é esse? Quando nós amamos alguém, nós queremos o bem, nós queremos ver essa pessoa feliz, nós queremos fazer de tudo para agradar essa pessoa. E assim precisa ser na nossa vida espiritual. Se nós amamos ao Senhor, devemos agradar ao Senhor, devemos priorizar ao Senhor, devemos viver de maneira irrepreensível. Então, aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E de que maneira você vai expressar para Deus que o ama? Cantando? Também, tudo bem. Mas é uma verdade do teu coração. As suas práticas em obedecer a palavra revela aquilo que você canta, aquilo que você fala, aquilo que nós falamos. Porque naquele grande dia o que vai valer é isso. É a intenção da nossa alma, do nosso coração. Então, quando nós amamos a Deus, nós guardamos os mandamentos do Senhor. Quando nós amamos a Deus, nós queremos agradar o Senhor a todo tempo. Quando nós amamos o Senhor e quando nós falhamos, nós queremos confessar o nosso pecado. Nós somos tomados de um temor porque entristecemos o coração de Deus. Será que é esse sentimento que tem transbordado a tua alma, o teu coração? Será que você tem obedecido os mandamentos do Senhor de maneira que agrade a Deus?
Será que Deus, nesta noite, lá do trono da tua glória, ao olhar para esta igreja, para a Nova Vida, o que o Senhor tem visto aqui nesta noite em cada coração? Será que você tem tido disposição em obedecer a palavra? Se você tem se esforçado em obedecer a palavra de maneira que Jesus olha e diz, verdadeiramente Ele me ama. Verdadeiramente Ele vive a minha palavra. Verdadeiramente Ele glorifica o meu nome. Verdadeiramente Ele se esforça. Verdadeiramente Ele foge do pecado. Aquele que é amado por Deus jamais será deixado de fora. Mas em contrapartida, podemos até estar na igreja todos os domingos e ser tudo aquilo que eu já falei. E corremos o risco de ser reprovados. Se verdadeiramente não revelarmos a Deus o verdadeiro amor. Se nós não vivermos verdadeiramente a palavra, correremos o risco de ficar pelo lado de fora. E poderemos dizer, Senhor, eu comia na tua mesa. Eu participava da ceia. Eu era diácono na tua casa, Senhor. Eu era pastor na tua casa. E corremos o risco. Quando eu estava aqui pensando acerca desta mensagem, me lembrei do episódio de Judas, que se assentava à mesa, que comia da mesa, que estava lado a lado com Jesus, mas foi reprovado. Perdeu a oportunidade, estava do lado de fora. A mesma oportunidade que foi dada a todos, foi dada para ele. Em que lugar você está hoje? Qual é a tua posição? Qual é o lugar que você está hoje ao lado de Jesus? Ou você está para o lado de fora? O versículo 26 vai dizer que eles comiam e bebiam na presença do Senhor. Jesus vivia cercado pela multidão de pessoas. Mas as pessoas que estavam ali só tinham intenção de receber de Jesus aquilo que Jesus poderia dar. A motivação do coração daquelas pessoas era somente em receber aquilo que Jesus poderia dar no sentido humano. A motivação do seu coração é que vai revelar em que lugar você está nesta noite. O que você veio fazer aqui nesta noite? Qual é a tua motivação de estar aqui neste lugar? O que você veio oferecer? De que lado você está nesta noite? Do lado daqueles que adoram Jesus por aquilo que Ele é? Ou do lado daqueles que está aqui somente por aquilo que Jesus pode dar? Qual é a intenção do teu coração nesta noite? O que você busca aqui neste lugar, nesta noite? Jesus, Ele nos oferece nesta noite a graça da salvação. A graça de uma vida transformada. A graça para suportar os desafios daquele que aceita viver uma vida que glorifique a Deus. Certamente, a palavra de Deus vai dizer que as aflições desse mundo são muito pesadas, mas o Senhor nos livra de todos. Então, você que entrou aqui nesta noite, que tem ouvido esta mensagem, e que talvez tenha andado distraído com as coisas desse mundo, pensando talvez que a morte chega para tantas pessoas, mas para você está longe, para mim está longe.
Eu sei que é difícil às vezes a gente falar nesses assuntos, mas é um assunto que é uma verdade. Quem sabe qual é o teu dia? A palavra de Deus no Salmo 139 vai dizer que todos os nossos dias foram feitos pelo Senhor, sem antes não haver nenhum deles. Mas e se for hoje o nosso dia? E se for hoje o grande dia em que o Senhor se levantará para fechar a porta? Em que lado você está? Aonde você está? Do lado de dentro ou do lado de fora? Então eu quero fechar essa mensagem nesta noite, dizendo que eu não vim aqui para acusar a tua vida, para colocar o dedo na tua ferida, até porque eu sou tão pecador quanto você. Mas eu venho aqui nesta noite para dizer que nós, quanto igreja, temos uma oportunidade de refletir acerca da nossa vida, do nosso caminhar, da maneira em que temos vivido. O Senhor nos dá a oportunidade nesta noite de falar de salvação, de olhar para o céu e de pensar nas coisas do alto. Porque quem pode acrescentar um dia na tua vida, algumas horas, alguns minutos? Não podemos. Mas eu quero dizer para você que entrou aqui nesta noite, que está refletindo acerca da tua vida de maneira particular, que a oportunidade ainda está aberta. A porta ainda está aberta. E se você acha que o teu viver, que a tua maneira de viver não está condizendo com aquilo que a palavra de Deus está falando nesta noite, eis a oportunidade de se arrepender, a oportunidade de ter uma vida diferente, a oportunidade de reagir a essa graça, e em direção a essa graça, e receber a salvação nesta noite, e caminhar em direção ao reino de Deus, e de provar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a tua vida. A porta ainda está aberta. E esta noite é noite de oportunidade. Oportunidade de revermos os nossos conceitos, de olharmos para a nossa vida em particular, para olhar para a nossa vida quanto igreja e avaliarmos em que posição nós estamos, em que lado da porta nós estamos, se estamos do lado de dentro ou se estamos do lado de fora. Correremos o risco de viver uma vida inteira na presença do Senhor, entre aspas, e sermos reprovados. Então a oportunidade está aberta nesta noite. Você que talvez ainda não teve um encontro real com Cristo. Talvez você que ainda não teve a experiência de verdadeiramente provar dessa graça que é nos oferecida nesta noite. A oportunidade é essa. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. A oportunidade está aberta nesta noite e a porta ainda está aberta. E você que está para o lado de fora, a oportunidade de entrar é hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Tem um ano que diz: amanhã pode ser muito tarde. Então a oportunidade é hoje de entrar pelas portas. Que a sua vida a partir de hoje não seja mais a mesma. Que a partir de hoje, ao ouvir essa palavra, que o temor do Senhor invada o teu coração, a ponto de você dizer: Senhor, não quero ficar. Senhor, eu quero ir contigo.
Eu quero provar de tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Que nesta noite, ao ouvir essa palavra, você possa considerar no teu coração e dizer assim: Senhor, eu não quero estar mais distraído. Eu não quero mais perder tempo com as coisas desse mundo, porque o meu alvo é a tua glória. E que a minha vida a partir de hoje seja somente para a glorificação e exaltação do teu nome. E que a partir de hoje eu viva uma vida, não que me faz somente estar do lado de dentro, mas que me faz ter uma vida que está colada ao Senhor, do lado do Senhor, bem pertinho do Senhor, íntimo com o Senhor. Porque quando o Senhor fechar a porta, aí vai ser só alegria. Quantos podem dar um glória a Deus? Aqueles que estiverem do lado de dentro, já vai ser tomado de alegria da vitória, porque é a oportunidade que a igreja busca, é a grande vitória da igreja. Então você que ouve essa palavra nesta noite, considere isso, medite nessa palavra, e que a sua vida a partir de hoje não seja mais a mesma, e que você que talvez um dia levantou a sua mão dizendo: Senhor, eu te aceito, eu quero ter uma vida contigo, mas nunca viveu uma vida na presença do Senhor realmente. Eu quero dizer para você, que independente de quanto tempo você tem de igreja, essa noite é a oportunidade de verdadeiramente você provar da graça salvadora de Jesus, que nos é oferecida nesta noite, através dessa palavra. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. Todos de olhos fechados, por gentileza. Você que talvez entrou aqui nesta noite e que tem se sentido da maneira que eu tenho falado, como alguém que já está na casa do Senhor há muito tempo, mas não tem vivido uma vida de relacionamento com Deus. Você que talvez até expressou com a sua boca: Senhor, eu te aceito, mas as suas atitudes, a sua maneira de viver, a sua obediência à palavra não demonstra isso. Eis a oportunidade nesta noite de você dizer assim: Senhor, eu quero te aceitar novamente. Eu quero ter uma vida que glorifique o teu nome. Eu não quero viver mais desta maneira, mas a minha vida precisa ser diferente. Senhor, eu tenho estado do lado de fora, mas nesta noite eu quero dar um passo e entrar para o teu reino, e entrar para a tua presença, e viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. E você não precisa sinalizar para mim, não. Mas o Espírito Santo, ele está aqui nesta noite. E ele te dá a oportunidade de dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu tenho falhado. Senhor, eu pensava que estava para o lado de dentro, mas eu estou fora. Eu estou longe. Senhor, me permita nesta noite entrar para o teu reino, entrar para estar ao teu lado. Eu não quero mais ficar do lado de fora. Eis a oportunidade nesta noite. E se você crer verdadeiramente, se você confessar com o teu coração, o Senhor Jesus é fiel e justo para te purificar, para te libertar de todo e qualquer pecado. E a partir de hoje você ter uma nova vida com o Senhor Jesus, provando dessa graça, reagindo à graça, vivendo uma vida de obediência, amando o Senhor Jesus verdadeiramente. Por isso, Deus amado, Deus querido, eu sei que a tua palavra ela não volta vazia. Senhor, eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados sobre a tua igreja. Pai, eu sei que todas as pessoas que estão aqui nesta noite ouvindo essa palavra não é coincidência, é provisão do Senhor. O Senhor já havia preparado esta noite
O Senhor já havia preparado essa palavra. O Teu Espírito Santo já sabia tudo que ia acontecer aqui nesta noite, Pai. Portanto, Pai, que a Tua palavra nesta noite, que é uma palavra de salvação, alcance o coração daquele que precisa nesta noite. Fortaleça aqueles que precisam ser fortalecidos. Renove, Senhor, aqueles que precisam ser renovados. Restaure, Senhor, aqueles que precisam ser restaurados. E que a Tua glória, que a Tua graça, que é abundante aqui neste lugar, Deus, venha encher cada coração nesta noite, a ponto de cada pessoa que entrou aqui, que ele não saia da mesma maneira, mas que saia cheio da Tua graça, cheio da Tua unção, e que a salvação que nos é oferecida nesta noite não seja rejeitada de maneira nenhuma, Pai, mas que possamos assim receber o reino dos céus e viver uma vida que glorifique o Teu nome, para quando o Senhor da casa se levantar, aí verdadeiramente será o dia da vitória total, onde a alegria invadirá o nosso coração, aonde iremos cantar: valeu a pena esperar, valeu a pena suportar, valeu a pena passar pelas tribulações, valeu a pena renunciar, valeu a pena se santificar, valeu a pena viver uma vida que agrade o Senhor, porque para todos sempre glorificaremos o Senhor na glória. Portanto, Pai, assim eu oro, e que o Teu Espírito Santo, Deus, complete a obra que o Senhor há de realizar aqui nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus? Que o Espírito Santo fale melhor o teu coração, que essa palavra encha o teu coração nesta noite, para a glória de Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Se fosse fazer uma síntese do que foi o nosso domingo, o dia de hoje, eu diria que o nosso domingo hoje foi um dia de alerta, de advertência. Pela manhã, dentro da exposição, né, e até mesmo, né, como eu disse no início, Lucas talvez ali encarnou bem o sentimento do autor da carta, que era Judas. Não é o Judas Iscariote, é claro, e nenhum dos apóstolos, que era o mesmo Tadeu, mas era o meio-irmão de Jesus. Também como Tiago, o autor da carta, né, dentro dessas epístolas universais, também era irmão de Jesus, que só converteu depois. Mas a forma com que ouvimos a mensagem essa manhã, de uma forma, e eu penso que o irmão, nos momentos até expressando uma indignação, porque exatamente esse era o sentimento de Judas, indignado com o que os falsos mestres estavam trazendo, e muitos sendo induzidos. E quando somos dilubriados, enganados por esses dissimuladores que vêm disfarçados, é como se fosse botar uma máscara, está mascarado, mas daqui a pouquinho ele aparece. Como lá o texto disse, rocha submersa, como os arrecifes, que a embarcação não vê, né? Fala aqui com o marinheiro ali, o Jael, né? E não vê, mas danifica toda uma embarcação. Parece ele que está submerso e tudo, mas pode trazer um grande prejuízo, e trazendo prejuízo à igreja. Então a mensagem hoje, fazendo uma síntese do que ouvimos pela manhã e agora, uma mensagem de alerta. E por que às vezes nós vemos assim para o culto? Porque deixamos ser levado pelas falsas mensagens dos falsos mestres. Aí buscamos o ter e não ser um servo de Deus. Quando não choramos mais pelos nossos pecados, alguma coisa está errada.
Quando Jesus disse, bem-aventurados que choram porque serão consolados, não está falando quem chora porque perdeu um emprego, ou um ente querido, ou uma oportunidade. Está falando daqueles que choram porque reconhecem a sua condição de miseráveis, de pecadores. João Batista pregou arrependimento. Jesus iniciou seu ministério pregando sobre arrependimento. Pedro, no seu primeiro discurso público após a descida do Espírito Santo, falou sobre arrependimento. E é necessário, como nós ouvimos essa noite, que venhamos nos arrepender. Então, eu penso que hoje foi um dia de alerta, um dia de advertência, mas o Pai exorta o filho que ama. O seu amor tem sido demonstrado, ainda que numa veemência, ainda que na necessidade, como Judas, de ser incisivo. Não se brinca diante do inimigo, se rebate, se combate. E a palavra de hoje também vem nos trazer isso. Como nós estamos vivendo a nossa vida. Essa vida que confessamos ser de Cristo. Há um arrependimento, há mudança de vida, sepultamos a nossa velha natureza, estamos vivendo em novidade de vida, a última volta do ponteiro se aproxima. E que então aproveitemos a oportunidade de rever os conceitos. É lógico que nenhum de nós, humanamente falando, né, somos capazes ou fortes o suficiente. Mas Paulo disse, eu esmurro o meu corpo, reduzindo a escravidão. Ele reconhecia que ele precisava de lutar, de guerrear e contar com essa graça de Deus. Porque o bem que queria fazer, ele não conseguia. E o mal que não desejava, ele fazia. Mas o perdão é um ato legal. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Que Deus seja engrandecido e louvado. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse à igreja, nesse dia, de manhã e à noite, fazendo uma síntese, um dia de alerta, de advertência. Ok? Que Deus nos abençoe, pela sua misericórdia e graça. Eu quero orar neste momento, pela vida do nosso bispo Primaz. Eu já tenho comentado com os irmãos, cheguei a disponibilizar um dos vídeos, que ele tem um programa toda quinta-feira, um podcast, e eles têm enfrentado, né, diante de um diagnóstico de um linfoma, um câncer, que ainda não começou o tratamento, até mesmo a pedido, num diálogo com o médico. No próximo sábado, dia 30, nós temos a assinatura da aliança. É um evento que envolve um comprometimento de cada igreja, de cada pastor, que tem a sua autonomia, a sua liberdade, a sua independência, mas nós estamos ali aliançados. Tem sido um momento difícil também dentro da denominação, de ajuste, de pensamentos teológicos, que requer uma reflexão na hora de pegar uma caneta e assinar. Pois quando nós nos comprometemos em fazer aquilo que é certo diante de Deus, não adianta apenas, não, eu estou assinando aqui, eu estou em aliança. O que vale realmente é a prática e aquilo que nós vivemos. Então ele pediu para que o médico deixasse para iniciar o tratamento em novembro, e dentro de uma avaliação viu que é possível, e nós estaremos no sábado agora, na nossa sede, na Catedral, na Barra da Tijuca, tendo esse evento, onde estaremos ali, pastores e bispo, para a assinatura da aliança. E vamos orar pela vida do nosso bispo. Vamos pedir a Deus. Nós não determinamos, nós não dizemos, o senhor tem que fazer. Nós pedimos. Aliás, Tiago fala sobre isso, que nós podemos orar. Amados, nós cremos em cura. Eu creio na cura divina, eu creio na ação do Espírito Santo, no mover do agir do Espírito Santo. Mas nós, na nossa oração, entendemos a nossa condição. Eu não sou o Pai, é o Pai nosso que está no céu. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, que a vontade dEle seja feita. Deus não nos priva de pedir. Jesus assim ensinou. Os textos, né, do Novo Testamento também nos mostram a importância de orar pelos enfermos, como Tiago
fala sobre isso. Nós devemos orar uns pelos outros e pedir a misericórdia de Deus. Então, antes de nós nos levantarmos para terminar o culto, feche seus olhos e curve a sua cabeça. Amado e poderoso Deus, neste momento, nós somos uma denominação, eu não sou uma igreja isolada, a igreja de Laje não é uma igreja isolada. O nosso vínculo de comunhão, de unidade, apesar de ser uma filha da igreja de Paracambi, ali no ministério do pastor Antônio, mas a nossa igreja, o nosso vínculo não se resume apenas às igrejas que nós conhecemos aqui próximo. Há uma denominação que hoje é dirigida pelo teu servo, que serve aos pastores, que pastoreia os pastores. Eu louvo a Deus porque eu sou pastoreado, eu louvo a Deus porque eu tenho também, além do que mais importante do que é prestar conta a ti, mas eu também tenho que prestar conta a homens, e eu creio que eu aprendo a servir a Deus, servindo a esses homens que o Senhor colocou como liderança na igreja. E eu te agradeço pela vida do bispo Primaz, pela vida do bispo Walter, que tem partilhado com a igreja, com a denominação, com os ouvintes que acompanham e o seguem nas redes sociais, acerca da enfermidade, desse problema que foi diagnosticado. Vai se submeter a um tratamento, e nós estamos aqui como irmãos em Cristo, e como quem ama, como quem deseja que o teu servo, esse é o desejo do nosso coração, que o teu servo seja curado, que esse tratamento venha ser eficaz e restabelecer o teu filho, e por isso nós pedimos a ti, segundo a sua misericórdia e graça, segundo o seu amor e a sua bondade, aquilo que a tua palavra diz para nós orarmos uns pelos outros, e nós oramos. Fortaleça o teu servo, toma nas suas mãos a vida da irmã Marta, tua esposa, que, como ele mesmo relatou, e nós não entendemos isso como uma derrota, ou pelo fato de sermos crentes que não estamos sujeitos a uma depressão, e a irmã Marta tem passado por uma depressão profunda, e isso desencadeou ainda mais com o diagnóstico do exame feito na vida do teu servo, o bispo Walter. Deus, toma nas suas mãos, restabeleça também, ó Pai, segundo a tua graça, a vida de Marta, para que ela possa cuidar do teu servo num processo que ele vai precisar até mesmo de se ausentar, não apenas da igreja que lá ele acompanha, que é dirigida pelo seu filho, mas também da igreja que ele lidera, que são os pastores e bispos, de estar ali conosco todas as terças-feiras, falando, ministrando a nós, participando da Santa Ceia, nos ensinando, nos corrigindo, nos direcionando. Ó Deus, teu servo pertence a ti, e essa obra, o Senhor tem dado a oportunidade dele estar à frente dos pastores liderando essa denominação. Então, como já foi dito aqui essa noite, os seus propósitos e os planos são maiores, os seus caminhos são maiores do que o nosso, e nós oramos. Eu oro pela assinatura da aliança, momentos difíceis de apreensão, alguns têm escolhido não mais caminhar juntos, mas ó Deus, que aqueles que ali ficarem, assinarem, tenham condição de viver como um casal em aliança. Não somos todos iguais, não somos todos perfeitos, mas, Senhor, que possamos entender a essência, entender de fato o que é estar junto, para que assim possamos fazer a sua obra. Não queremos viver, ó Pai, como um cavaleiro solitário. Eu pelo menos não quero. Eu quero ser pastoreado, eu quero ser ensinado, eu quero estar também sujeito, subordinado a uma autoridade espiritual sobre a minha vida, Senhor. Não somos uma igreja que fazemos o que bem entendemos. Então estamos aprendendo. Eu estou aqui como um aluno constante na história da caminhada cristã, continuo sendo um discípulo
na necessidade de aprender e buscar fazer a tua vontade, mesmo que ainda haja imperfeições. Ajuda-nos, ó Deus, para que o evento, ó Deus, de sábado, seja realmente algo onde o teu Espírito possa estar presente e onde haja verdadeiramente uma aliança, de um compromisso, principalmente no que se diz respeito de batalhar pela fé, pela sã doutrina, pela verdade bíblica, pelo evangelho que salva, que liberta o pecador, não como quem é um animador de púlpito, não como quem é apenas um conselheiro, um massageador de ego, que traga um ambiente de bem-estar. Nós fomos chamados, ó Deus, como a palavra foi dita no dia de hoje, pela manhã e à noite, para pregarmos arrependimento, salvação, transformação, e que assim possamos viver. Então, ó Deus, eu oro pela vida do teu servo, eu oro pela denominação, eu oro por esse evento de sábado, que já fazemos há um bom tempo, mas é preciso refletir, é preciso, quando então assinarmos, fazermos como quem de fato está comprometido em viver aquilo que está afirmando ser. Ajuda-nos, ó Deus, pela tua graça. Eu faço essa oração diante dessa membresia que pastoreio, para deixar bem claro como nós vivemos, o que seguimos, como nós andamos. E contamos assim com a tua graça, no nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser conhecer melhor a denominação que você é membro, sabendo que a Igreja Cristã Nova Vida, ela não se resume apenas a ICNV em Laje, ICNV Paracambi ou as Filhas, procure o site, né, da ICNV, e ali você vai ter um conhecimento melhor, você vai saber onde, não apenas os endereços, mas o que nós cremos, né, a nossa confissão de fé. Isso é importante, você se inteirar. Então, há toda uma estrutura que não se resume apenas a uma denominação, a uma igreja melhor local, ok? Muito bem, nós vamos encerrar o culto, né? São 8:55. Quem não esteve aqui hoje pela manhã? Quem não esteve? Então, acho que boa parte, né? A maioria não esteve hoje aqui pela manhã, né? Mais uma vez quero agradecer a visita aí da Amanda e Pedro, meu filho, né? E a sua noiva, né? Há mais alguém que esteja nos visitando? Então, né? Os demais já caminham, né? São de casa, que bom. Mas hoje pela manhã eu fiz um comunicado acerca do nosso amado irmão Diácono José Luiz e a sua esposa Tânia, que estão agora oficialmente congregando aqui em Laje, né? Nós sempre mantemos essa nossa comunhão, nossa harmonia entre as igrejas, nossa igreja mãe de Paracambi, as igrejas filhas, mas o pastor Antônio também já fez esse comunicado aos grupos, na igreja membresia de Paracambi, e o diácono Zé Luiz, juntamente com sua esposa, né, vai estar aqui, como já é de casa, conhecido de muitos, né, mas oficialmente como membro, né, tem que preencher a ficha de membro. Aliás, quem ainda não preencheu sua ficha de membro, por favor, né? Essa semana, eu tenho o hábito, de tempo em tempo, fazer uma oração, procurando lembrar o nome de todos. E hoje, essa semana, eu fiz esse exercício, eu vou escrevendo, eu começo pelo casal, que é mais fácil de eu ir memorizando, e eu louvo a Deus que 95% da membresia, eu sei o nome de todos vocês, né? Então, é lógico que eu preciso aprender mais, alguns vão chegando, e tenho esse exercício, orando por vocês, orando pela igreja, mas é bom quando você também ali faz a ficha, porque eu esquecendo de algum, eu posso lá olhar e ver, para orar pela sua vida também, né? Então, Diácono Zé Luiz, juntamente com sua esposa, vai estar em comunhão conosco, servindo aqui conosco, assim como serviu em todas as nossas igrejas, seja na igreja mãe, seja nas filhas, em Seropédica, abençoando, assim como esteve também durante um período à frente de um trabalho em Japuíba, em Angra dos Reis, e agora somando, né, aos nossos diáconos que já nos abençoam aqui na igreja, que dão todo um suporte, a tranquilidade para o pastor, ele vem para somar e nos ajudar. Tá bom? Então, seja bem-vindo, Tânia, seja bem-vindo, Zé Luiz, aqueles que não estiveram hoje pela manhã, eu faço aqui também esse comunicado, ok? Muito bem, vamos ficar de pé, nós já vamos encerrar o nosso culto.
Reitero aqui aqueles que desejarem estar na próxima quinta-feira para uma conversa, um diálogo sobre evangelismo, e para que resulte num propósito de oração, às 19 horas nós estaremos aqui. Você pode, se você quiser, né, e assim tiver liberdade, erguer as suas mãos, né, um gesto de gratidão, de louvor a Deus. Pai amado, erguemos as mãos no santuário. Lembrei até de um cântico que é oriundo de um salmo. Erguei as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. E bendizei ao Senhor. Nós te adoramos. Deus, glorificado seja o teu nome. Obrigado por esse tempo tão precioso na tua casa, na tua presença. Assim como muitos irmãos que estiveram hoje pela manhã, não estão aqui à noite, e alguns que não estiveram pela manhã, mas estão aqui também agora, e aqueles que, ó Deus, tiveram a oportunidade de ouvir, seja pela manhã ou à noite, a sua palavra. Senhor, obrigado, porque dentro desse lugar, podemos, ó Pai, ouvir aquilo que o Senhor tem nos dado como oportunidade, como um alerta, como um chamado, uma advertência, para vivermos uma vida que corresponde ao chamado, a essa graça. O empenho, o esforço, é porque o Senhor me amou primeiro, é porque o Senhor me escolheu. E como vivem os escolhidos vivem uma vida de renúncia. Os escolhidos vivem uma vida para agradar o noivo. Os escolhidos vivem com a expectativa de encontrar com o noivo e viver eternamente. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia especial. Obrigado por esse momento, por cada vida que aqui se encontra, e tivemos a oportunidade de louvar o teu nome, de servir a ti, seja com as nossas finanças, mas também, ó Deus, atento à sua voz, à tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus. Agora, nós vamos regressar aos nossos lares. Leva-nos debaixo das suas santas e poderosas mãos, abençoando esse restante de noite. Senhor, que vivamos uma semana realmente refletindo sobre o que ouvimos, e que possamos buscar ou responder a esse amor incondicional, porque nós não merecemos, mas o Senhor nos amou. A corresponder, procurar agradar e louvar a Deus por tudo aquilo que nós temos recebido. Seja conosco, seja com a nossa casa, seja com a nossa família, seja com o nosso lar. Ó Deus, seja conosco em tudo, porque em tudo nós precisamos, nas decisões, nas escolhas. Ó Deus, ilumina a nossa mente, ilumina a nossa vida. Se há pessoas aqui que estarão diante de situações que requer uma decisão, ó Pai, ajuda, para que possam fazer de acordo com a sua vontade. Submetemos a Ti, Senhor. Submetemos, sim. Porque há momentos na vida que nós nos precipitamos e achamos que sabemos tudo e escolhemos de forma precipitada e fazemos a coisa errada. Ajuda-nos, livra-nos do mal, porque queremos também agradar a Ti. E é importante que as decisões e escolhas, para que não soframos consequências terríveis, possamos fazer de acordo com a sua vontade. Então, Deus, que assim seja. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém e amém. Tenha uma boa noite, uma boa semana. Vá em paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até terça-feira na nossa reunião de oração, às 19h30.